Olá, meu nome é Giovana Schemben, sou acadêmica do sétimo período de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O título do meu projeto de iniciação científica é Preditores dos Índices de Rigidez Arterial em Crianças e Adolescentes com Sobrepeso e Obesos. Este projeto é parte do estudo da mestranda Juliana Cabral Bittencourt, do Programa de Mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e é orientado pela professora doutora Maria da Glória Rodrigues Machado. O processo de aterosclerose começa durante o desenvolvimento fetal, quando estrias gordurosas estão presentes nas artérias. Essa figura mostra o depósito de lípides e presença de células inflamatórias na camada íntima em aorta fetal. Essa alteração é mais pronunciada em fetos de mães hipercolesterolêmicas durante a gravidez. As estrias gordurosas contêm LDL-C nativo e LDL-C oxidado, bem como produtos celulares derivados de macrófagos. Após o nascimento, essas lesões aumentam significativamente entre as idades 1 e 3 anos e são identificáveis ao raio-x e à ultrassonografia na adolescência. Os estudos histológicos demonstram um aumento progressivo na formação e maturação da placa desde a infância até a adolescência e progressão para a idade adulta. A obesidade infantil, considerada um fator de risco para a doença cardiovascular, é um importante problema de saúde pública em vários países do mundo. Embora a hereditariedade da obesidade seja alta, a prevalência crescente da obesidade destaca os fatores comportamentais e ambientais que contribuem para o seu desenvolvimento. Muitos fatores de risco de doenças cardiovasculares estão aumentados em crianças e adolescentes devido ao estilo de vida sedentário e dietas baseadas em alto consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras. O aumento da prevalência de obesidade infantil está associado ao surgimento de comorbidades anteriormente consideradas como doenças do adulto, incluindo diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, doença hepática gordurosa não alcoólica, apneia obstrutiva do sono e dislipidemia. A causa mais comum de obesidade em crianças é o desbalanço energético entre a ingestão e o gasto calórico, combinado com a predisposição genética para ganho de peso. A maioria das crianças obesas não tem uma causa endócrina ou genética única para ganho de peso. Nesta representação, temos uma comparação do IMC entre meninas de 1975 a 2016. O IMC subiu de 17,2 para 18,6. Já em relação aos meninos, o IMC subiu de 16,8 para 18,5 em 2016. No Brasil, a prevalência de excesso de peso é de 29,1% em crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Várias adaptações estruturais e funcionais do sistema cardiovascular ocorrem em resposta à obesidade. Crianças com obesidade apresentam rigidez arterial aumentada, tanto na aorta quanto nas artérias carótidas, avaliada por meio do espessamento da camada íntima média da carótida. Além disso, a pressão arterial elevada e a rigidez arterial em crianças com obesidade estão associadas com a hipertrofia ventricular esquerda. Esta figura mostra os vários mecanismos envolvidos no aumento da rigidez arterial nas diferentes camadas das artérias, túnicas íntima, média e adventícia. As principais alterações ocorrem na camada média, tais como a fragmentação e degradação da elastina, a deposição de colágeno, reticulação de colágeno e elastina por produtos finais de glicação avançada, o enrijecimento da camada de músculo liso vascular, inflamação e ativação do sistema renina-angiotensina e peptídeos relacionados à elastina. Este fluxograma ilustra as repercussões cardiovasculares da obesidade infantil. O excesso de tecido adiposo, assim como a inflamação dos adipócitos e a angiogênese adiposa, prejudicada com a redução da adiponectina, aumentam os marcadores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6. Esses marcadores aumentam a resistência à insulina e levam à dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica e pulmonar, culminando com um remodelamento vascular anormal. Além disso, a ativação simpática desencadeada pela obesidade ou pela apneia obstrutiva do sono associada proporciona elevação da frequência cardíaca e aumento do volume sanguíneo circulante, ocasionando um remodelamento cardíaco anormal. O remodelamento vascular e cardíaco anormais levam ao aumento da probabilidade de eventos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, falência cardíaca e morte súbita.
O principal índice de rigidez arterial é a velocidade da onda de pulso. Essa figura ilustra o cálculo da velocidade da onda de pulso a partir de dois segmentos do leito arterial, representados aqui pelas artérias carótida e femoral, por meio da utilização de tonômetros colocados simultaneamente nesses dois pontos. A relação entre a distância desses dois pontos e o tempo gasto pela onda para percorrer esse trajeto é considerada a velocidade da onda de pulso. Vários índices de rigidez arterial são derivados da onda de pulso ou aórtica representada nessa figura. A onda aórtica é composta pela onda ejetora, gerada a partir da sístole ventricular, na linha vermelha, e pela onda de reflexão, gerada a partir das bifurcações das artérias provenientes da periferia, a linha verde. Em azul, observa-se a onda aórtica, que é a soma das ondas de ejeção e onda de reflexão. Em A está representada a artéria de pessoas jovens, ou elásticas. Como pode ser observado, a onda de reflexão retorna na sístole, favorecendo o enchimento das artérias coronárias que ocorre nessa fase do ciclo cardíaco. Diferentemente em B, o retorno da onda de reflexão é precoce, chegando ao coração durante a sístole. Consequentemente, ocorre aumento da pressão arterial sistólica e redução da pressão arterial diastólica. P1 refere ao pico sistólico da onda de ejeção e P2 se refere ao pico sistólico da onda de reflexão. Os índices avaliados na onda de pulso aórtica são a pressão arterial sistólica, a pressão de pulso central e o Augmentation Index, que é a relação entre a pressão de aumentação e a pressão de pulso central. O objetivo da pesquisa é identificar preditores de índices de rigidez arterial, bem como alterações de parâmetros vasculares e hemodinâmicos a partir de análise clínica de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesas. Os objetivos específicos são avaliar e comparar os parâmetros vasculares centrais e periféricos e hemodinâmicos e os índices de rigidez arterial em crianças e adolescentes com obesidade ou sobrepeso e grupo controle, avaliar e comparar as medidas antropométricas, nível de atividade física habitual e qualidade de vida de crianças e adolescentes com obesidade, sobrepeso e grupo controle, investigar a associação das medidas antropométricas, nível de atividade física habitual e qualidade de vida com os índices de rigidez arterial, categorizar as crianças e adolescentes com sobrepeso e obesas e o grupo controle em relação ao risco cardiovascular. Trata-se de um estudo transversal analítico envolvendo crianças e adolescentes atendidos no Ambulatório de Pediatria de Nova Lima no período de novembro de 2020 a outubro de 2021. A amostra foi constituída de crianças e adolescentes de ambos os sexos, categorizada em 3 grupos: eutróficas, sobrepeso e obesas. O cálculo amostral foi baseado no estudo de Castro e colaboradores. Para um poder de 80% e nível de significância de 5%, serão necessárias 79 crianças e adolescentes em cada grupo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento esclarecido. O protocolo experimental foi constituído de assinatura do TCLE. Na avaliação clínica, as variáveis analisadas foram a idade, o sexo, o tempo de sono, percepção do peso, definida pelo próprio paciente como ruim, bom ou ótimo, e história de obesidade na família. A avaliação socioeconômica foi feita pelo questionário da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ABEP 2018, que estima o poder de compra familiar, bem como questões relacionadas a bens, escolaridade e renda. Na antropometria e composição corporal, foram avaliados o peso, a altura, o IMC, a circunferência abdominal e a relação de circunferência abdominal e estatura, que é o RCAE. Durante o exame físico, o paciente foi avaliado quanto ao seu desenvolvimento puberal e classificado segundo Tanner. O nível de atividade física basal foi avaliado pelo IPAC-C e a qualidade de vida foi avaliada pelo PEDS-QL4. Os parâmetros cardiovasculares foram realizados utilizando seu aparelho mobil ou Graph, validado para crianças. As medidas foram realizadas com o paciente assentado após 10 a 15 minutos de repouso. O manguito foi escolhido de acordo com a circunferência do braço esquerdo. Além dos índices de rigidez arterial, foram avaliadas as pressões vasculares e os parâmetros hemodinâmicos. Obrigada pela atenção.